Fala galera ligada no Esporte News Mundo, eu sou Jonatas Pacheco, editor do nosso site, e hoje a gente vai fazer um debate muito legal aqui, muito maneiro, sobre a final do Campeonato Carioca, Flamengo Fluminense, um dos clássicos mais charmosos do Brasil. Mas antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar a notificação, clicar no sininho, que aí sempre que tiver aquela novidade no nosso canal você vai receber em primeira mão. E claro, seguir Instagram, Facebook, Twitter, vai aparecer na tela aí. E é só você seguir para ficar por dentro do nosso site e de tudo que rola no mundo dos esportes. Então agora a gente vai começar o duelo ANM. Roda a vinheta. Bom, e para a gente fazer o nosso duelo ANM, estamos aqui com o Léo Pinheiro, setorista do Fluminense. Tudo bem, Léo? Tranquilo? Tudo ótimo, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando. Um debate interessante aí. E sabe apontar algumas surpresas aí dentro dessa avaliação do Flamengo e Fluminense. Um elenco, obviamente, com um investimento maior, com uma qualidade maior, mas que em performance, acho que o Fluminense conseguiu igualar pela vontade dentro de campo. E do nosso outro lado, Rafael, setorista do Flamengo também. Tudo bem, Rafael? Tranquilo? Tudo bom, graças a Deus. Então, para explicar como é que vai ser esse nosso duelo ANM, a gente vai fazer os 11 melhores dessas duas partidas que já aconteceram entre Flamengo e Fluminense, né? Primeira partida da final do Campeonato Estadual que aconteceu no último domingo, foi 2-1 vitória do Flamengo, e aquele outro jogo que foi para os pênaltis com o Fluminense campeão da Taça Rio. Para ficar organizado, né, a gente decidiu montar nossa equipe num 4-3-3 adaptado, e a gente vai ver como é que vai ficar essa discussão aí. Então, para começar, vou pedir para o Rafael, como o Flamengo foi vencedor, né, do jogo de domingo, né, 2-1, vou pedir para o Rafael explicar a escolha dele do melhor goleiro nesses dois confrontos e por quê. Então, o goleiro do 11 ideal desses dois jogos entre Flamengo e Fluminense, de acordo com nossos setoristas, foram o Muriel. E agora, partindo para a defesa, vou inverter. Agora a gente vai começar pelo Léo. Nossa linha formada por 4 defensores, né? Lateral direito, 2 zagueiros e um lateral esquerdo. Qual é a sua linha defensiva e por quê? Olha, agora eu coloquei 2-2, né? 2 jogadores do Fluminense, 2 jogadores do Flamengo. Gilberto na lateral direita, Rodrigo Caio no miolo de zaga ao lado do Nino e Felipe Luiz completando a defesa pelo lado esquerdo. A causa, o motivo, acho que o Gilberto foi superior ao Rafinha. O Rafinha levou muita dificuldade na hora da marcação do Marcos Paulo, também desperdiçou aquele pênalti. O Gilberto também oscilou bastante, não teve tanta consistência, principalmente na partida de ida da final do Campeonato Carioca, em determinados momentos, mas em comparação ao Rafinha foi superior. Acho que o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro dentro de todos que estiveram dentro de campo. Acho que acaba sendo uma unanimidade, perdão. E o Nino, acho que é o principal defensor do Fluminense, né? Com ele em campo, a zaga teve uma atuação muito boa, ele já vem num momento de crescente desde esse retorno do Campeonato Carioca, é o jogador da velocidade, e com ele em campo o Fluminense não sofreu tanto assim naquela decisão da Taça Rio. O Felipe Luiz foi superior ao Egídio, acho que a jogada que o Egídio não conseguiu parar do Gabriel, acho que marcou bastante a atuação dele. Ofensivamente ele teve um grande jogo, né? Foi o autor da assistência para o gol do Evanilson, também participou do gol do Fluminense do Gilberto na decisão da Taça Rio, mas acho que essa falha defensiva, não falha, mas a falta de velocidade nesse jogo foi determinante para o resultado. Então, acaba escolhendo o Felipe Luiz pela consistência. E você, Rafael, qual é a sua linha defensiva nesses dois jogos? Eu concordo plenamente com o Léo. Eu vou de Gilberto na lateral direita, por quê? O Rafinha ele ficou marcado muito por 2 lances negativos. Claro, ele teve aquele lance de cruzamento para o Gabigol, que originou no gol da vitória, no gol da vitória de ontem, do Flamengo. Mas ele ficou marcado muito pelo pênalti perdido e pelo drible que ele tomou do Marcos Paulo ontem, né? Depois virou até o torcedor do Fluminense pegou no pé do Rafinha e tudo mais. Então acho que o Gilberto também falhou ontem no gol do Pedro, mas o Rafinha falhou mais nos dois jogos do que o Rafinha, então por isso que eu escolho o Gilberto. O Rodrigo Caio, posso estar enganado, talvez ele e Matheus Ferraz foram os únicos zagueiros que jogaram 180 minutos, mas o Rodrigo Caio, além de ter jogado 180 minutos, ele jogou muito bem, ele não falhou, então ele é o melhor tecnicamente, não tem nem o que pensar nesse caso. Na zaga eu vou de Nino, porque ele foi muito bem no primeiro jogo, não jogou a partida de ontem, mas no primeiro jogo deu muito trabalho pro Flamengo, deu muito trabalho pro Gabigol. Então eu vou de Nino. E na lateral esquerda eu vou de Felipe Luiz, muito por conta do cruzamento dele pro gol do Pedro na primeira partida, né?
como o Léo pontuou no primeiro jogo, se não fosse o Muriel, o Flamengo não teria o segundo jogo. Né? Mas também se não fosse o Felipe Luiz, não teria a disputa de pênalti. Né? Então essa é a minha defesa, concordando aí com o Léo. Então, por enquanto, a gente tem... O sistema defensivo tá completamente igual, né? O goleiro igual, o Muriel. Isso. Linha de 4 atrás com Gilberto, Rodrigo Caio, Nino e Felipe Luiz. Entrosados, estamos entrosados. Entrosamento tá bom. Agora, então, meio de campo. Vocês montaram, né, com 3 jogadores no meio de campo, cada um. E eu vou pedir, então, pro Rafael falar qual que foi o meio campo dele escolhido e por quê. Olha, o meio de campo foi o setor que eu tive mais dificuldade. Até porque o Mister mexeu muito nos 2 jogos. O Odair, por causa das 5 substituições, acabou mexendo também muito. Mas eu vou de Hudson. Eu acho que o Hudson, nesse meio campo, é incontestável. Ele jogou bem nos 2 jogos. Teve aquela bola que ele salvou em cima da linha. Então, para mim, o Hudson é o melhor jogador do meio campo nesses 2 jogos. Dodge, apesar dele ter perdido o pênalti na primeira partida, ontem ele teve uma atuação regular, teve uma boa defesa do Diego Alves. Então eu vou de Hudson e Dodge. E de Diego. Por que o Diego? O Diego só jogou um jogo, e mesmo assim não foram 90 minutos, mas no primeiro jogo, bem ou mal, ele entrou e o Flamengo melhorou com a entrada dele, e o Rafael também jogou bem. Então assim, os melhores momentos do Flamengo nos 2 jogos, bem ou mal, tiveram uma participação do Diego. Ontem, aliás, ele deu aquele passe pro gol do Pedro. Então esse vai ser no meio campo. Hudson, Dodge e Diego. Beleza. E Léo, vai concordar também? Vai manter o entrosamento 100% ou vai ter alguma discordância? Como é que você vai montar seu meio de campo? Olha, eu vou concordar, mas eu acho que... Eu vou até repetir o que ele falou. Eu vou concordar, inclusive, na dificuldade na hora da montagem desse meio de campo. Por quê? Eu acho que naquele último terço, naquele momento de encaixe entre o meio campo e o ataque, aquela peça criativa, eu acho que as 2 equipes não tiveram um jogador que fosse tão efetivo assim na hora de pifar, né? Na hora daquele último passe. O Fluminense conseguiu se destacar na velocidade da transição e o Flamengo justamente conseguiu ter esse jogador no momento que o Diego esteve em campo. Foi mais intenso que o Gerson. E dentro desse cenário eu escolho o Diego, começando lá de frente para trás, né? Eu escolho o Diego por conta desse passe de primeira. Acho que ele conseguiu dar uma certa mobilidade. Não teve a mesma intensidade que o Flamengo tem regularmente nas partidas, mas ele ainda assim foi superior aos outros jogadores. Isso levando em consideração que o Nenê não jogou nessa função, né, ali centralizado de criatividade, jogou aberto pela ponta, lá naquela última linha, está mais como um atacante. No meio campo, ali como volante, ele escolheu 2 jogadores do Fluminense. O Hudson foi um jogador discreto, você não vê ele muito indo ao ataque, finalizando, também não dando carrinhos, mas em termos táticos, ele foi determinante, sendo aquele número 1, né, do 4-1-4-1, aquele jogador que impedia espaços da movimentação do Bruno Henrique e também do Gabriel, em determinados momentos do próprio Everton Ribeiro e do Arrascaeta. Muito nesse jogo da Taça Rio. Então, eu fico com o Hudson e, claro, por conta daquela bola salva em cima da linha. E também o Dodge. Acho que o Dodge foi o termômetro do Fluminense nos 2 jogos. Quando ele foi intenso, quando ele conseguiu ter participação ativa na defesa e no ataque, o Fluminense foi superior ao Flamengo. Foi assim os 45 minutos finais do jogo de ida da final do campeonato estadual. Quando ele cresceu de produção, o Fluminense também começou a crescer. O Fluminense dominou o meio campo. Então, ficou com Hudson, Dodge e Diego. Então a gente tá mantendo entrosamento aí. A parceria tá boa. Dá pra fazer quase uma dupla de ataque aí. Quase uma dupla de ataque dá pra fazer. Então vamos lá. Muriel, Gilberto, Rodrigo Caio, Nino e Felipe Luiz. Hudson, Dodge e Diego formando defesa e meio de campo, né? Então agora, nosso ataque. Com 3 atacantes, com uma adaptação, que eu já tô sabendo aí que vocês fizeram uma adaptação no ataque aí. Léo, qual foi o seu trio ofensivo escolhido aí para montar essa seleção? Marcos Paulo, Pedro e Evanilson. Acho que o Pedro marcou nos 2 jogos, então ele tem que estar na seleção. O jogador mais perigoso do ataque do Flamengo, um senso de posicionamento incrível, conseguia fazer o papel tático de fazer aquela parede, segurar a bola no ataque e colocar a bola para dentro do gol. Então o Pedro é importantíssimo, né? Não pode ficar de fora. O Evanilson, muito pela entrega dele, o posicionamento também. Acho que as mesmas características do Pedro. Óbvio que a qualidade técnica ficou um pouquinho distante, mas o Evanilson, quando esteve em campo, ele segurava a bola quando o Fluminense liderou o placar durante a final da Taça Rio. Na partida de ida da decisão do Campeonato Carioca, uma grande movimentação. No primeiro tempo, ele chegou atrasado no cruzamento do Egídio. No segundo tempo, ele conseguiu concluir. Então, de 2 oportunidades, ele colocou uma para dentro.
acabou sendo sacado, obviamente o cansaço acaba atingindo, mas foi um jogador muito importante. Taticamente, também em termos efetivos de levar perigo à baliza defendida pelo Diego Alves. E eu completo com o Marcos Paulo. Por toda a dificuldade que ele proporcionou ao Rafinha, o jogador de velocidade, talvez o melhor jogador do Fluminense ali ao lado do Muriel. E pelo segundo tempo, por ser aquela válvula de escape, jogando ali nas costas do Rafinha, proporcionando essa dificuldade, foi justamente o setor onde saiu o gol. Não foi com ele, foi com um cruzamento do Egídio. Mas eu acho que o Marcos Paulo ali pela esquerda foi muito importante para essa fase ofensiva do Fluminense nesse segundo tempo de maior intensidade e de velocidade. Então eu fico com Marcos Paulo, Pedro e Evanilson. Beleza. E Rafael, qual que é o seu trio? Vai concordar? Vai discordar? Será que a gente vai ter a primeira discordância aí? Só para discordar um pouquinho, né? Eu vou de Nenê, apesar de reconhecer os dois bons jogos do Marcos Paulo. O Nenê, como você falou, ele jogou fora da posição dele. Ele jogou aberto, ele é um jogador lento. Mesmo assim, ele chamou responsabilidade, ele jogou bem. Ele é um cara que sempre joga bem pelo Flamengo. Novamente, ele foi bem nos dois jogos. Ele é um líder dentro do campo. Então eu fico com o Nenê. O Nenê também não desperdiçou o pênalti que ele teve contra o Flamengo. Então eu fico com o Nenê. Pedro, não tem o que discutir, fez o gol nos dois jogos. E Evanilson pelo gol de ontem, que como você mesmo falou também, pela entrega, pelo trabalho que ele deu para a zaga do Flamengo. Eu fico com Nenê, Pedro e Evanilson. Então, tivemos a primeira discordância e única, né? Só o Léo escolheu o Marcos Paulo e o Rafael escolheu o Nenê. Nenê, isso. Então, para desempatar, eu vou dar meu voto aqui. Então, posso mandar meu voto? Pode. À vontade. Então, meu voto vai ser discordando dos dois. Eu não quero nem saber. Isso, rapaz. Eu vou colocar, meu trio de ataque vai ser Michael, Evanilson e Pedro. Pedro e Evanilson vou concordar com vocês dois, não tem o que discutir. O Pedro fez os dois gols. Fez gol tanto na partida da Taça Rio como na partida da primeira partida, né, do estadual, da final do estadual. Evanilson também fez gol, se entregou ao máximo lá na frente, fazendo até que a torcida nem sinta saudade muito do Fred, né? O Evanilson está representando bem ali na frente. E meu voto no Michael acho que é muito por conta da forma como ele entrou nas partidas, né? O Michael, aquele jogador rápido, habilidoso, que entra na partida incendiando, driblando todo mundo. Então acho que ele teve boas partidas e foi corado com um gol, né? Claro que o gol foi muita jogada do Gabriel, né? Que fez pela ponta direita, mas o Michael estava ali para concluir. Então o gol é do Michael e eu acho que ele tem se destacado bem quando tem entrado nas partidas. Então a gente tem 3 ataques diferentes. Vou deixar então, ó, a galera que está assistindo esse vídeo que vai decidir. Manda nos comentários qual é o seu trio de ataque preferido. Michael, Pedro e Evanilson, Marcos Paulo, Pedro e Evanilson, ou Nenê, Pedro e Evanilson. Agora tá com vocês aí, galera. Nenê, galera, por favor. Aí, já tá. Nenê. Espero que vocês sejam também. Tem até a torcida, a galera já está se movimentando aqui para garantir o voto. Mas então deixo para vocês aí nos comentários para vocês definirem qual vai ser o nosso trio de ataque. E para finalizar tem que ter o comandante, né? Rafael, qual foi o comandante que você escolheu? Jorge Jesus ou Odair Hellmann? Muita gente vai falar, pô, você tá maluco, você vai escolher o Odair Hellmann. Sim, eu vou escolher o Odair Hellmann porque o Flamengo ele vinha numa pegada absurda. O Fluminense estava muito mal, todo mundo imaginava que ia ser uma goleada lá na final da Taça Rio, o Fluminense ia meter 3-4-0. O Odair Hellmann, dentro das limitações do Fluminense, conseguiu dar um trabalhão pro Flamengo, conseguiu ser melhor que o Flamengo em alguns momentos. E por isso que eu vou de Odair Hellmann. Apesar, claro, do resultado do jogo, eu acho que ele conseguiu tirar o máximo de dentro dele. O Jorge Jesus não conseguiu fazer isso, como não vinha fazendo. E você, Léo, concorda? Eu acho que não tem como fugir, tem que concordar. O Odair, em termos táticos, conseguiu proporcionar muita dificuldade para o Flamengo. O Flamengo não foi o mesmo, é óbvio. Teve uma apresentação técnica e até mesmo de intensidade muito abaixo do que a gente está acostumado. Apresentações, né? Tanto na Taça Rio quanto nessa primeira final. Mas o Odair conseguiu encaixar uma formação tática que é muito confortável para ele por conta de todo o trabalho dele anterior no Internacional. Esse 4-1-4-1 ele já consegue organizar. Tem todo um histórico de enfrentamentos com o Flamengo, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro na temporada passada com o Internacional. Então ele já conhece o Flamengo, ele conseguiu proporcionar essa dificuldade e também agrediu o Flamengo com muita qualidade. E de formas diferentes. No primeiro jogo na Taça Rio, ele esperou um pouco mais e conseguiu o resultado de 1-1. Ontem, apesar do resultado contrário, no primeiro tempo, ele conseguiu marcar em cima. Já dificultou a saída de bola do Flamengo. Então, são variações
de posicionamento dentro da mesma formação. Então ele mostrou uma pluralidade maior. Claro, a gente tem que reconhecer que o Jesus fez algumas mudanças nas duas partidas, por opção tática ou opção física, enfim, pouco importa, mas acho que o Odair foi superior a ele, independente dos dois resultados. O Fluminense jogou melhor que o Flamengo nas duas oportunidades. Então, também foi, assim, né? só para... Posso complementar? Claro, diga. O que acontece também, todo mundo sabe que o Fluminense voltou a treinar depois do Flamengo. Então isso também pesa muito, pesa muito positivamente no trabalho do Odair Helma. E o banco de reservas. Você tem 5 substituições. O Jorge Jesus olha para o banco, ontem ele olhou para o banco, tinha Everton Ribeiro, tinha Gerson, tinha Michael, né? O Odair Helma não fez essas opções todas. Ele teve até que subir 2 garotos do Sub-17 ou do Sub-20. O Léo Pinheiro deve saber deve saber exatamente a categoria do menino, porque ele não tinha opção. E mesmo assim ele fez, não sei se ele chegou a fazer as 5 substituições, mas mesmo assim ele mexeu e o Fluminense continuou dando trabalho pro Flamengo, né? Então acho que isso também conta a favor do Odair Helma. Então, só para recapitular, nossa seleção teve Muriel no gol, Gilberto, Rodrigo Caio, Nino e Felipe Luiz. Meio de campo com Hudson, Dodi e Diego. E no ataque tivemos as discordâncias, Nenê ou Marcos Paulo ou Michael e Pedro e Evanilson. Aí, e o comandante, claro, Odair Helma. E o ataque eu vou deixar para a galera dos comentários decidir aí. Para vocês escolherem um destaque para que vocês acham que vai ser na quarta-feira e o palpite para a partida. Rafael, começa aí. Qual jogador você acha que vai ser o destaque dessa final e quanto que vai ser essa final? Bom, eu acho que o destaque vai ser o Bruno Henrique por 2 razões. Uma porque ele é o rei dos clássicos, né? Ele, Fluminense, Vasco, Botafogo, ele não quer nem saber, ele mete gol. Apesar de não ter metido agora na final do Rio, ele mete gol. E segundo, se você pegar um retrospecto recente, toda vez que o Gabigol é expulso, que o Bruno Henrique assume a responsabilidade, ele tem esse hábito de fazer gol. Por exemplo, ano passado, o Gabigol foi expulso contra o Grêmio. No jogo seguinte, no jogo contra o Grêmio, lá no retorno, né? O jogo praticamente selou o título brasileiro do Flamengo. No jogo seguinte, o Bruno Henrique foi o jogo contra o Ceará, o Bruno Henrique foi e meteu 3 gols. Então ele tem esse histórico. O Gabigol foi expulso na final da Libertadores. Aí na Recopa, o Gabigol estava expulso, estava suspenso no primeiro jogo. O Bruno Henrique assumiu a responsabilidade e fez gol também, foi muito decisivo naquela partida. Então o Bruno Henrique tem esse histórico de chamar a responsabilidade. Ele já chama a responsabilidade normalmente, né? Mas quando o Gabigol tá fora, ele parece que ele joga ainda mais. Então eu vou de Bruno Henrique como eu acho, o destaque da partida. E o Flamengo acho que vai ser campeão, acho que vai ser 2-1. Acho que vai ser 2-1 de novo pro Flamengo. Então vai ser uma final apertada, né? Segundo. E para fechar nosso vídeo, eu vou pedir Sim, eu acho nosso que sim. setorista Rafael. E para você, quem vai ser o destaque e qual é o seu palpite para esse jogo de quarta-feira? Olha, eu vou tentar deixar um pouco mais dinâmico, vou escolher um destaque pelo lado do Fluminense. Eu vou de novo apostar no Marcos Paulo, que é um jogador de velocidade, um jogador que está muito motivado, ganhou muita confiança, principalmente por conta de tudo que envolveu, o ambiente que envolve esse confronto, óbvio, é extracampo e também dentro de campo, os nervos, esse duelo de provocações com o Rafinha, a confiança que ele teve por conta da apresentação no último final de semana, aquela jogada que virou meme da torcida, virou motivo de provocação que o próprio Marcos Paulo postou nas redes sociais, driblando o Rafinha, enfim, tudo isso gera uma confiança e ele é um dos jogadores mais acionados do Fluminense, faz parte, é uma peça integrante dessa formação tática do Odair Helma, dessa proposta de jogo, de velocidade, quem sabe em contra-ataque, e sabe que o Fluminense precisa sair para o jogo. Eu acho que a produtividade ofensiva do Fluminense passa muito pelos pés dele. O Nenê, obviamente, é um jogador mais experiente, um jogador que tem uma visão de jogo maior, uma técnica talvez mais apurada, mas o Marcos Paulo, em termos de intensidade, de participação, seja na fase ofensiva quanto na fase defensiva, ele conseguiu ajudar bastante o Egídio na parte defensiva, principalmente no primeiro tempo. Enfim, eu acho que é o principal jogador do Fluminense, e se o Fluminense for campeão, dentro desse cenário, passa muito por conta do termômetro, não só o Dodi, mas principalmente pelo Marcos Paulo. O Dodi, por ser um jogador centralizado, que por conta de toda a apresentação dele no segundo tempo contra o Flamengo, na derrota por 2-1, mas o Marcos Paulo, em termos de criatividade, de produção, afinal o Fluminense precisa fazer gols, precisa vencer.
o Flamengo segue como favorito. Eu aposto de novo na vitória do Flamengo, concordo no resultado, 2-1, porque é um Fla-Flu, o Fla-Flu é sempre apertado, independente de construção de elenco, de investimento, de qualidade, enfim. É uma final, é um clássico e tudo isso acaba sendo diminuído por conta desse ambiente histórico. São mais de 100 anos de clássico, enfim. É muito diferente esse confronto, independente dos jogadores que estejam vestindo as camisas. Voto nessa vitória do Flamengo por 2-1, mas não reafirmo, não existe time imbatível, não existe time perfeito, é futebol, é por isso que a gente gosta. Existe a clara possibilidade do Fluminense vencer, mas apostando agora, fora de campo, faltando alguns dias para a decisão, o Flamengo segue como favorito e eu apostaria no 2-1 de novo. Então, também foram entrosados no resultado final, né? Mas segundo o Léo, o destaque pode ser o Marcos Paulo e segundo o Rafael pode ser o Bruno Henrique. Então é isso, galera. A gente vai fechar o nosso duelo ANM por aqui. Agradecendo ao Léo, agradecendo ao Rafael também. Considerações finais de vocês dois? Querem deixar aquele recadinho final? Lembrar que o Bruno Henrique foi decisivo também na final do próprio Campeonato Carioca do ano passado, né? Então isso também ele já tem essa experiência, esse know-how. E lembrar que assim, o Fluminense vai ter que mudar, vai ter que ser um pouco das suas características. Né? O Fluminense vai entrar no 0x0. A partida começa 0x0. E o 0x0 pode dar o título ao Flamengo. Então o Fluminense ele vai ter que sair mais pro jogo. E é uma coisa que esse time do Odairama não está muito acostumado. E o Flamengo, que é entre nós, né? Ele tem uma facilidade absurda para fazer gol. Então também, aliás, o Flamengo fez gol em todos os jogos desse ano, o Flamengo principal, obviamente, né? Do Jorge Jesus. Então, por essas questões também, eu acredito e afirmo, o Flamengo vai ser campeão. E você? Para completar, eu trago esse exemplo do segundo tempo do último domingo. O Fluminense estava atrás do placar, precisou sair para o jogo com velocidade, intensidade, dinamismo, conseguiu agredir o Flamengo, fez o gol de empate, esteve mais próximo que o Flamengo de um segundo gol, mais uma falha tática, talvez de concentração até nesse momento de recomposição, acabou sofrendo gol. Então o Fluminense tem a possibilidade, óbvio que é mais difícil do Fluminense propor o jogo, mas quando teve que propor, nesses 45 minutos do jogo de ida da final do Campeonato Carioca, conseguiu provocar perigo. É aquela questão, caprichar na finalização, que uma pontaria melhor. Óbvio que isso vai ser muito trabalhado, está sendo trabalhado pelo técnico Odair Helma para uma conclusão com maior qualidade e quem sabe sair com o título. Mas repetindo, pelo menos na minha avaliação, o Flamengo segue como favorito, mas futebol existe sempre essa possibilidade. Então é isso, galera. Sim. Muito obrigado pela participação dos dois. A gente vai encerrando por aqui. E lembrando o pessoal de casa para seguir o Sport News Mundo nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, se inscrever no nosso canal e acompanhar o trabalho tanto do Léo como do Rafael e de todos os nossos setoristas, né? A gente tem setorista time do Rio, São Paulo, Minas, espalhados pelo Brasil inteiro. Então é isso, galera. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê e quarta-feira tenhamos uma grande decisão, né? Que vença o melhor. Valeu!